Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Gas Live. O vídeo de hoje é de treinamento. Vamos conhecer um pouco mais sobre o mais novo lançamento da família de sono Gas Live, o Sleep Live, modelo YH480. Antes de qualquer coisa, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, dá o seu like e ativa o sininho para receber todas as notificações. Vamos lá? CPAP Sleep Live modelo YH480, aqui uma foto para a gente já visualizar o equipamento e ver que mudou bastante coisa. O design foi completamente repaginado, a tela veio para a porção frontal do equipamento, bem como o botão giratório seletor, umidificador acoplado lateralmente, botão de start e stop. Aqui um overview do equipamento para a gente conhecer as entradas, conexões e manuseio. Então já comentamos aqui na parte da frente, tela, botão giratório seletor e na lateral o reservatório que é integrado. Na outra lateral do equipamento a gente tem a porta de entrada do filtro de ar e aqui logo abaixo a porta de entrada para o módulo de oximetria e para a entrada USB. A gente vai comentar um pouco sobre essa entrada, uma vez que agora você vai utilizar pendrive para extrair os seus dados. Logo abaixo você tem a capa de silicone que vai recobrir duas entradas. A entrada do sensor de oximetria, para você poder incrementar ainda mais os dados de terapia do paciente, e logo abaixo a entrada USB para você extrair os dados de terapia através de um pendrive ou configurar a rede do Wi-Fi, que a gente vai falar sobre isso mais à frente. Aqui na parte de trás do equipamento você tem a conexão da traqueia e a conexão do cabo de energia. Aqui a gente vê o dispositivo sem o reservatório acoplado, então visualiza as conexões internas e também a placa de aquecimento. E aqui o reservatório fechado e aberto, reservatório super simples de manusear, fácil de higienizar e que você também pode substituir quando for preciso. As indicações seguem para pacientes com apneia e hipopneia do sono, em condições clínicas estáveis, acima de 30 kg de peso, e o CPAP pode ser utilizado no ambiente domiciliar ou hospitalar. Nas especificações do produto, os modos de tratamento seguem pressão fixa ou automático, CPAP ou APAP, respectivamente, faixa de pressão 4 a 20 centímetros d'água, rampa de 0 a 45 minutos, os incrementos acontecem de 5 em 5 minutos, alívio expiratório, que é o nosso FPS, graduado de 0 a 3 centímetros d'água, 0 desligado, 3 o nível máximo de alívio. O liga e desliga automático, ou seja, quando o paciente vestir a máscara, o equipamento inicia a operação, bem como na retirada da máscara, dentro de aproximadamente 1 minuto, o equipamento cessa a operação. O fluxo máximo ofertado pelo Sleep Live é de 130 litros por minuto, essa é a nossa melhor turbina, e a compensação de vazamento até 60 litros. Aqui já vemos também um diferencial em relação à umidificação. Temos dois tipos, a inteligente ou a convencional, que vocês já estão acostumados. Na inteligente, ativando essa função, o CPAP vai identificar a temperatura ambiente e trabalhando em cima desse valor de temperatura, ele vai aumentar cerca de 1 grau a 1,5 graus, sempre com o objetivo de minimizar a condensação de água no circuito do paciente. Mas também vocês podem optar pela umidificação convencional de 0 a 6, sendo 0 desligado, 6 o nível máximo. Lembrando que a umidificação acontece pelo aquecimento da placa interna que a gente visualizou no slide anterior e acontece por faixas de temperatura diferente. No manual você consegue visualizar quais as respectivas temperaturas para cada nível. Aqui no Brasil a gente recomenda a utilização dos níveis 2 ou 3. Lógico, se você morar numa região mais fria ou numa região mais seca, é possível sim aumentar o nível de umidificação, mas sempre se atente e oriente o paciente a observar a condensação, o acúmulo de umidade no circuito, seja na traqueia ou até mesmo chegando na máscara. Isso vai promover
melhor conforto durante a terapia, evitar ruído e também que o circuito fique todo molhado, bem como as conexões internas do dispositivo. Peso 1,5 kg, dimensões a título de informação para vocês, e o acesso de dados fica por conta de pendrive, QR Code ou até mesmo a conexão do Wi-Fi, que é um dos principais diferenciais desse equipamento. Ele vem em duas versões, com e sem conectividade. Na versão com conectividade, você tem o diferencial do Wi-Fi Bluetooth para poder ter acesso aos dados remotamente do seu paciente. Nas principais vantagens, o equipamento continua com fácil interação, então tanto o paciente quanto o profissional da saúde não tem nenhuma dificuldade no manuseio, na manutenção preventiva desse equipamento, bem como parametrizar os dados de terapia. É um design moderno, comentamos um pouco sobre a diferença em relação à posição da tela e do botão giratório seletor. As informações continuam bem claras na tela e isso facilita para o paciente também durante a noite já visualizar a tela na parte frontal do CPAP. O armazenamento de dados por 365 dias, ou seja, memória interna de até 1 ano para você poder puxar esses dados e extrair o relatório do paciente. Falando em dados, o relatório ele pode ser obtido de 3 maneiras diferentes. Pela entrada USB, e aqui vou relembrar um dos primeiros slides que a gente passou em relação à entrada. Então a capa de silicone que recobre lateralmente o CPAP, ela vai ter a conexão do sensor de oximetria e logo abaixo a entrada USB. Diferente dos equipamentos anteriores que a gente lançou, o Sleep Live funciona através da interface de um pendrive, qualquer pendrive. É recomendado que vocês sigam a mesma referência dos cartões de memória que acompanham o CPAP Gas Live e o Sleep Live LT, então a partir de 8 GB mais ou menos. A extração de dados via pendrive também acontece pelo mesmo software de leitura que vocês já conhecem, instalado no computador, para poder extrair relatórios completos do seu paciente. Mas também é possível extrair os relatórios através dos módulos de conectividade, sejam eles o Wi-Fi Bluetooth ou até mesmo o QR Code. O Wi-Fi Bluetooth, uma vez configurada a rede do paciente dentro do seu CPAP, os dados subirão automaticamente para a nuvem. Já o QR Code, o paciente interage com o aplicativo fazendo a leitura diária dos códigos para assim você ter os dados de terapia também em nuvem e o próprio paciente acompanha a terapia dentro do aplicativo, visualizando informações do IH, vazamento, tempo de terapia e até mesmo insights para melhorar ainda mais a experiência com o CPAP. Nas orientações e cuidados, então, o filtro do Sleep Live ele não é lavável e precisa ser trocado a cada 4 semanas, ou seja, uma vez por mês. É muito importante lembrar dessa troca e também orientar o paciente a não utilizar o CPAP sem filtro. Ele pode trocar com um pouco mais de antecedência, visualizando sujidade ou até mesmo depreciação do filtro, não tem problema. E se atentar também à limpeza de máscara, circuito e do reservatório de água. Falando em reservatório de água, é necessário respeitar os níveis mínimo e máximo, usar preferencialmente água destilada, mas também é possível utilizar água fervida ou filtrada. E se caso o paciente tiver indicação ou estiver utilizando um filtro bacteriológico, é necessário contar com a redução de 6% na pressão utilizada no tratamento desse paciente. Então vocês precisam adequar o nível de pressão contando com essa redução de 6%. Diferenciais do Sleep Live para o primeiro CPAP que a gente lançou, o CPAP Gas Live YH560. Primeiro de tudo, o reposicionamento da tela e o design do equipamento que a gente já reforçou nesses slides. O umidificador integrado, diferente do CPAP Gas Live, eu preciso utilizar acoplado à lateral do equipamento, não posso realizar a terapia sem o umidificador na lateral. Tenho um algoritmo aprimorado, esse talvez seja também um dos principais diferenciais desse equipamento, em que eu reconheço não só a apneia e hipopneia, mas também a apneia central. O fluxo máximo ofertado de 130 litros por minuto e o pareamento via Bluetooth e os dados subindo direto para a nuvem através do Wi-Fi.
Aqui para a gente exemplificar os formatos de leitura de dados, então para reforçar no modelo com conectividade eu tenho 3 formatos, então entrada USB, inserindo meu pendrive para extrair os dados no computador, o QR Code que o paciente interage com o aplicativo para poder ler os códigos todos os dias e ter informações cada vez mais completas e relatórios melhores de terapia, e a configuração da rede Wi-Fi do paciente dentro do CPAP Sleep Live. Nos próximos slides a gente vai falar especificamente sobre Wi-Fi. E aqui ao lado, o CPAP Sleep Live sem conectividade. Aqui eu tenho entrada USB utilizando o pendrive com a mesma plataforma e QR Code para o paciente escanear os códigos. A conectividade do Sleep Live, então, a gente comentou no slide anterior, eu preciso realizar um setup de conectividade dentro do CPAP, ou seja, configurar a rede de Wi-Fi dentro do CPAP do meu paciente para que os dados subam imediatamente para a nuvem. Então aqui a gente vai começar o passo a passo, mas lembrando que no nosso canal existe um vídeo específico para esse procedimento. Vale dar uma olhada, porque a gente está lá com o equipamento mostrando o passo a passo para você. Como a gente comentou, o Sleep Live, diferente dos equipamentos anteriores, a interface acontece por pendrive. Então, vocês vão precisar de um pendrive em mãos, inserir o pendrive no computador e acessar a página lá no site da Gaslive, o Conecta CPAP. Na página do Conecta CPAP, vocês vão ter 2 campos a serem preenchidos. Um campo do nome e um campo de senha da rede Wi-Fi da casa do paciente. Então, antes do paciente adquirir o equipamento, antes dele levar para casa, vocês realizam esse procedimento no CPAP para a configuração da conexão Wi-Fi da casa dele. É muito importante que esse paciente chegue com esses dados 100% corretos, se atentar a caracteres especiais, letras maiúsculas, minúsculas, numerais e até mesmo espaços. Caso tenha um espaço a mais ou a menos, vai acontecer falha na conexão, então o nome e a senha precisam estar corretos. Certifiquem-se de que esses dados estão vindo corretamente para vocês. Feito isso, clique em salvar e clicando em salvar vai gerar um arquivo. Esse arquivo vai ser baixado no computador de vocês com o nome UL Wi-Fi. Ele não pode ser renomeado. Então, muita atenção quando for copiar esse arquivo e colar na pasta do pendrive. Como vocês não vão fazer isso 1, 2, nem 3, mas muitas vezes, cada vez que a gente baixa um arquivo com o mesmo nome, ele vai criando uma sequência numérica. É importante que vocês retirem essa sequência numérica, ou seja, UL Wi-Fi entre parênteses 1, por exemplo, retirem o parênteses com o número e mantenham somente UL Wi-Fi. Esse é um passo muito importante, é um detalhe que vai fazer diferença no sucesso da conexão. Copiando o arquivo na pasta do pendrive, vocês já podem retirar o pendrive do computador e deixem ele de lado por enquanto. Com o CPAP em mãos ligado na tomada, existem 2 passos a serem realizados antes de inserir o pendrive e terminar a configuração do Wi-Fi. Primeiro de tudo, na tela de configurações do seu equipamento, vocês vão acessar a função Upload de dados e vão se certificar de que ela está ligada. Feito isso, basta retornar ao menu principal, essa etapa é obrigatória, e após retornar ao menu principal, vocês já podem inserir o pendrive no computador. O pendrive inicialmente ele vai captar, vai extrair os dados da memória interna do equipamento, caso vocês queiram ler no software de leitura instalado no computador, isso é padrão. E após isso ele vai iniciar a configuração do Wi-Fi. Então vai aparecer configuração Wi-Fi na tela e dentro de poucos segundos ele vai concluir a configuração. Diferente do Sleep Live VLT, que você acessa os dados na tela de informações, no Sleep Live você vai ter um ícone do Wi-Fi no canto superior esquerdo da tela do seu equipamento. Isso vai indicar que a conexão foi bem sucedida. Aqui falando um pouco sobre o software de leitura que vocês já conhecem, lembrando que esse software serve para a leitura de todos os equipamentos de sono Gaslive, CPAP e BiPAP, super fácil de instalar, o link está lá no nosso site, então vocês podem acessar, fazer o download direto e já começar a utilizar. Vocês iniciam um cadastro de paciente, escolhem o equipamento que vocês estão utilizando,
baixam os dados e já têm acesso a um relatório parecido como esse aqui. Então, aqui você vai ter os dados de uso desse paciente dia a dia, as tarjinhas azuis me indicam o período que esse paciente utilizou o CPAP, qual foi os dados de terapia principais em termos de pressão, vazamento, tempo, e aqui eu começo a ter os gráficos indicativos de pressão, volume de vazamento, volume corrente, frequência respiratória, o tempo decorrido de terapia, relação inspiratória-expiratória, e aqui também um detalhe bem bacana que é em relação à saturação em frequência cardíaca. Lembrando que o sensor de oximetria serve para todos os modelos de CPAP GasLive. Ele é plug and play, então assim que você conectar ele naquela entrada lateral que eu comentei, ele vai começar a fazer a leitura de saturação e frequência cardíaca do paciente. Esses dados são exibidos na tela do Sleep Live, mas você também pode optar por não visualizar na tela. Você vai continuar tendo os dados armazenados e extraídos para você ler no relatório. Bom, nesse vídeo você conheceu um pouco mais sobre o mais novo lançamento da família de sono GasLive, o CPAP Sleep Live modelo YH480. Nesse vídeo a gente fez um overview do equipamento, mostrou as especificações técnicas, orientações gerais e falamos sobre conectividade também. Se você tiver alguma dúvida, não deixa de nos contatar nos canais de comunicação. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para receber as notificações. Obrigada!